Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Hélio Responde nesta belíssima quarta-feira, e nós hoje temos assuntos muito interessantes para tratar, mas antes de começarmos eu peço e deixo aqui a sugestão para que vocês coloquem nos comentários deste vídeo as suas perguntas e colocações para que eu pegue elas e responda numa próxima oportunidade, num próximo Hélio Responde. Então, sem mais delongas, vamos às nossas reflexões que estão muito boas hoje. Esta colocação que nos traz é a Rosiana Trevisani, e ela se apresenta aqui e diz o seguinte: por que as pessoas se referem às suas origens espirituais como sendo de Sírius, Órion ou assim por diante, especificando um local, quando a física afirma que é a própria consciência ou centelha quem constrói a realidade que quer experimentar e depois de emanada pelo todo? Baseado nessa premissa, não seria a consciência a única origem do ser? Realmente, este é um assunto que está, e há bastante tempo, na verdade, já se trata dentro da física teórica. Mas a gente sabe que a física teórica, se a gente for sentir, muitas coisas delas fazem sentido. A gente ainda não tem os mecanismos para ter a comprovação disso. Mas o que esta teoria nos diz? De que há o campo. O que é esse campo? É a pura energia. E que a partir deste campo, tudo que existe é emanado dela. Como se existisse e existe uma consciência ou uma inteligência anterior que decide por sua própria vontade manifestar uma oscilação nesse campo, manifestando as coisas, os seres. E a partir dessas oscilações, tudo o quanto existe pode existir a partir da oscilação deste campo. Isso é uma das maneiras de nós compreendermos o que muitas tradições já nos falaram com outras formas. Por exemplo, a tradição hindu dentro do Samkhya, a tradição chinesa e tantas outras têm as suas formas de explicar esta mesma situação, que é nós sendo emanados, e tudo, na verdade, o quanto existe na natureza, é emanado num grande campo de energia. E quem manifesta isso é uma inteligência, uma consciência que decide por sua própria vontade manifestar a vida no universo manifestado, que é esse universo em que nós estamos. Nós poderíamos dizer também que essa inteligência é Deus, ou é o amor cósmico. E é baseado nisso também que o Pava já nos trouxe aqui diversas vezes no canal, que nós viemos de fora deste universo. Porque se nós somos parte desse campo, somos partes de quem fez por sua própria vontade uma manifestação nesse campo. E quem fez estava antes desse universo existir. Logo viemos de fora desse universo. Apenas estamos experienciando a vida aqui dentro desse universo que foi manifestado agora. E eu concordo em dizer que nós somos e temos a nossa origem nessa inteligência, nesse grande amor cósmico. Então, o divino, ou Deus, ou o grande ser da consciência cósmica é, no fundo, a nossa origem. Agora, estes dizeres que nós vemos por aí, de pessoas que sentem-se afinizados, talvez pelos pleiadianos, pelos sirianos e assim por diante, e dizem ser ali as suas origens cósmicas, é porque nós já tivemos as nossas experiências em muitos lugares no cosmos. A transmigração de almas ela é muito comum nas esferas espirituais e nós já passamos por muitos e muitos lugares. Quem saberá dizer onde é que nós trilhamos neste universo a nossa evolução da consciência a nível físico, depois a nível vital e depois a nível astral, e agora então estando nessa experiência humana, desenvolvendo a nossa consciência a nível mental. Pode ter sido por tantos lugares, e há uma afinidade vibratória com, por exemplo, o que aqueles seres pleiadianos ou de Órion ou de Sírius e assim por diante manifestam, e nós sentimos essa afinidade e por isso dizemos que somos de lá. E claro que podemos sim ter também tido passagens nesses lugares ou nesses sistemas que essas estrelas reinam e brilham. Por que não? A vida pode apresentar-se de formas tão distintas e as possibilidades são infinitas. Então isso pode ter acontecido conosco sim. Mas eu afirmo que a nossa origem, toda ela é em Deus, é na grande consciência, ou no grande campo, ou em Brahman, ou no grande Shakti, em grande Shiva, no Paramashiva, no Atman indivisível, no Tai Chi. As formas de dizer isso são diversas. Mas
concordo em dizer que a nossa origem é toda a mesma, né? Todos nós temos a nossa origem cósmica no mesmo ser, que é esse ser divino, essa grande consciência. Então é muito simples responder aquela pergunta, né? Qual a minha origem cósmica? A nossa origem cósmica é em Deus, é no grande amor universal. Tivemos nossas passagens por muitos lugares e aí estão os nossos aprendizados, mas a nossa origem essencialmente é em Deus, no grande amor. O Vinícius Figueiredo, ele vem com a seguinte pergunta: Hélio, como fica a questão do idioma no plano espiritual? Bem, o plano espiritual e o plano astral, o Papa fez uma divisão aqui baseado em imagens, inclusive para a gente conseguir entender no Papa e Hélio Responde anterior, né, deste recente sábado, e ficou bem claro ali que os planos astrais eles são um pouco mais densos, com consciências um pouco mais densas, ou mais ignorantes, ou menos luminosas, e os planos espirituais são já mais desprovidos de apegos, de das vicissitudes humanas. Então, nos planos astrais, a linguagem, dessa forma como a gente está acostumado com as palavras sendo expressas por um aparelho, né, fonador, que é, no caso, toda a nossa boca, língua, laringe, faringe, dessa forma como vocês estão acostumados, ela ainda é necessária. Porque ali, os seres, nós, não vivem baseados no sentir, baseados na grande percepção e atento ao que o campo está comunicando. Então, ainda é necessário que se utilizem as palavras para expressar o que se pretende. Mas nos planos espirituais, como tu coloca aqui na pergunta, isto não mais é necessário, porque os seres já estão ancorados no grande sentir, atentos ao silêncio, ou atentos ao plano mais sutil, que é a nossa aura, ao campo. Este campo, ele comunica muitas coisas, o silêncio, ele traz muitas informações. A gente que não para ouvir e não consegue compreender tudo que está sendo codificado aqui no plano invisível. Mas você com certeza já passou por alguma situação em que tu chega perto de uma pessoa que tu tem afinidade e ela pensa uma coisa e no mesmo momento tu capta o que ela está pensando, ela não precisa nem dizer, tu só olha para ela, já entende, já houve uma comunicação ali e tu pegou o que ela estava querendo te dizer. É mais ou menos assim que acontece nos planos mais elevados da espiritualidade. As palavras elas não são mais necessárias, porque este campo de harmonia, ele comunica tudo o que precisa ser dito. E claro, existe também, às vezes, blocos de ideias direto que são comunicados, ou às vezes nos vêm como palavras mesmo, num processo telepático, né? A telepatia pode acontecer nesses blocos de ideias, ou pode acontecer palavra por palavra, como às vezes acontece nos processos de psicofonia, ou de clareaudiência, ou numa psicografia, enfim. As palavras, quanto mais elevados os seres, menos elas são necessárias. E o Vitor Diniz traz o seguinte: boa tarde, se fala muito de evolução intelectual sem evolução moral. Há bastante exemplos sobre isso, mas o contrário. Evolução moral sem desenvolvimento do intelecto é possível? Como seria? Abraços e parabéns. É muito mais comum do que nós imaginamos. É muito mais comum do que nós imaginamos. Eu já tive a oportunidade, e acredito que muitos de vocês também, de conviver com pessoas que têm um grande coração e que têm uma moralidade muito elevada, um respeito, uma honra, bons valores, mas que não teve, por circunstâncias da vida, uma oportunidade de instruções intelectuais, mas nem por isso deixam de ser grandes seres humanos. Eu nasci numa cidade do interior, nasci em Bagé, tá? Bem na fronteira aqui do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, né? E mais interior ainda, bem na divisa com o Uruguai, existe uma cidade chamada Aceguá, ao qual eu me criei ali. E pude, nesse contexto, conviver com pessoas do campo que tinham estes grandes valores, que fazem delas serem bons seres humanos e que, em compensação, não tiveram a condição de ser instruídos intelectualmente. Mas tu percebe, ao conversar com essas pessoas, que elas têm uma observação muito grande daquilo que acontece na natureza e um respeito para com a natureza, para com os animais, conseguem ler o que a natureza está querendo dizer, é uma sabedoria ativa.
conseguem entender também as leis hierárquicas que regem os relacionamentos e as relações sociais, e isso para mim é uma demonstração de uma grande moralidade, porque ela é mais tendenciosa a viver pelos seus valores, por aquilo que ela aprendeu enquanto observava na vida, do que aquilo que ela ouviu e aprendeu a nível intelectual. Às vezes, as informações intelectuais, elas nos trazem uma condição ou uma capacidade de nos mascarar, de vestir algo que a gente não é. Eu posso aqui, por exemplo, estar falando sobre algum tema, pegando, por exemplo, os chakras, né, que é bem comum nesse meio da espiritualidade. Eu estou dissertando e conversando e explicando para vocês todos os fenômenos técnicos que acontecem nos nossos centros psíquicos, e com isso vocês podem ter uma imagem de mim, de que eu sou alguém muito evoluído, mas isso significa apenas que eu tenho um conhecimento técnico da área e eu posso vestir essa máscara para não mostrar quem verdadeiramente eu sou com os meus valores, com a minha moral. Quando a pessoa não tem muita instrução mental, intelectual, ela apresenta-se mais verdadeiramente, porque ela não tem máscara para vestir. Ela é apenas aquilo que ela está se mostrando para ti. E vamos e convenhamos, né, pessoal? Os bosques, a natureza, nos ensinará coisas que nenhum livro pode nos ensinar. Os pássaros, as pedras, as plantas vão nos dizer coisas que nenhum homem é capaz de dizer. E nisso está a verdadeira evolução moral, é a verdadeira evolução do ser e do espírito. Então, eu já tive muito contato com pessoas que têm uma grande evolução moral, mas uma evolução intelectual nem tanto assim. Isso eu digo, a evolução intelectual, ela pode ser deixada de lado, mas a evolução moral não tem como ser deixada de lado. Não pode ser deixada de lado, aliás, porque uma sociedade que tem um alto grau de moralidade, mas não tem um alto grau intelectual, pode ter certeza que essa civilização é feliz. Agora, o oposto também pode ter certeza que essa civilização é triste, que é o caso de ter muito intelecto e pouca moralidade. Então, é isto que eu teria a comentar hoje com vocês e eu agradeço muito as vossas companhias até este momento e peço mais uma vez para deixar os comentários aqui embaixo, darem o like se desejarem, compartilhe com quem você quiser também. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.